Fala aí, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que uma pequena estratégia de inteligência artificial está mudando completamente os meus resultados. Eu uso a inteligência artificial hoje para escrever textos e eu uso o ChatGPT Plus mesmo, aquele padrãozão, para poder completar minhas copies, para eu poder melhorar na qualidade do que eu escrevo, nos materiais que eu produzo por aqui mesmo, né? Eu estava pensando, poxa, eu preciso aprender novas técnicas para eu melhorar as minhas escritas, para acelerar o meu fluxo de produção. Foi aí que eu pensei, poxa, como que eu posso ter copies tão boas quanto as que eu já faço, mas de uma forma um pouco mais rápida? Eu comecei a pesquisar técnicas, eu fui no LinkedIn, eu fui no Instagram, fui no TikTok, fui na internet e li vários artigos. Só que a maioria das técnicas que eu vi o pessoal compartilhando por aí davam respostas fracas, davam respostas ruins ou respostas um pouco vazias demais para o que eu precisava. E não é falta de técnica, não é falta de um bom prompt. Às vezes, até com um bom prompt, para o nível de profundidade que você quer com sua copy, ou para o nível de profundidade com que você quer extrair uma resposta mesmo, o ChatGPT ou alguma outra inteligência artificial, ele não vai te dar um texto tão bom com a profundidade que você quer. Foi aí que eu desenvolvi essa técnica aqui, pelo menos eu vi pouca gente ensinando essa técnica da forma com que eu ensino, eu resolvi aplicá-la na prática, né? E aí, quando eu apliquei ela na prática, quando eu comecei a escrever copies e melhorar o meu fluxo de produção com essa técnica, foi onde melhorou tudo. Foi onde a qualidade dos meus textos, ela ficou tão boa quanto, então, eu escrevendo um texto com inteligência artificial, ficou tão bom quanto eu fazendo uma copy na mão, no dedo mesmo. E aí, isso daí está acelerando um pouco o meu fluxo de produção. As coisas estão saindo com um pouco mais de velocidade, com praticamente a mesma qualidade. Eu resolvi fazer um post no LinkedIn sobre isso e eu vou reagir a esse post aqui e vou te ensinar essa técnica agora. Mas antes, não se esquece de se inscrever, de deixar seu like aqui e de dar sugestões de vídeos aqui pro canal. O que você quer ver? O que você quer assistir? Você quer aprender técnicas de IA? Você quer aprender como escrever copies melhores? Fazendo essa pesquisa, eu quero saber o que mais que você quer ver aqui, para no final das contas colocar mais dinheiro no seu bolso e ajudar sua empresa a vender mais. Que é isso que eu faço há vários anos aqui no mercado digital. Então bora lá, aqui para a tela do meu computador, eu vou te mostrar exatamente a estratégia de IA que eu estou usando aqui para melhorar a qualidade das minhas copies. Então bora lá, eu vou reagir ao post que eu fiz aqui, eu tenho certeza que ele vai ficar mais claro para você ao longo do tempo, eu vou exemplificar na prática como que funciona essa técnica aqui que eu fui iterando nos últimos dias. Essa estratégia de IA multiplicou meus resultados e eu vou ensinar ela de graça agora para você. Tá todo mundo falando sobre inteligência artificial, mas o que eu vejo mais por aí é dicas vazias, prompts ruins e respostas genéricas. E foi muito do que eu falei aqui para você no começo desse vídeo. O centro desse conteúdo, desse vídeo, desse post, tá bem aqui, ó. O jeito que escrevo com a ajuda da IA é bem simples. Eu defino a big idea da minha mensagem, crio o esqueleto do meu texto e peço para o ChatGPT completar a criação da copy com base no que eu já escrevi. Então o que eu faço? Ao invés de eu digitar um simples prompt, por exemplo, cria uma copy assim, 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 eu faço ao inverso. Eu primeiro defino a big idea, então eu primeiro defino a mensagem central, a promessa, ou o que eu quero que as pessoas façam quando elas lerem meu texto. Depois eu crio um pequeno esqueleto. Então eu faço como se fosse um briefing. Eu seleciono os principais pontos e depois eu peço para o ChatGPT completar aquela copy. E foi isso que eu fiz na semana passada. Eu consegui acelerar aqui o meu processo de produção. Eu recebi elogios pela minha copy. E não somente elogios, mas eu também recebi vendas. Eu consegui vender mais com essa copy que eu escrevi. Aí eu coloquei aqui no post, ó. E aí esse último ponto que diferencia qualquer método fraco que eu já vi por aí. A internet tem muitos textos com pouca personalidade. O robô até pensa sozinho, mas não tem uma personalidade própria. E adivinha quem tem? Você. E a sua missão é fazer a IA pensar como você. Melhor do que criar um texto persuasivo, direto ao ponto e brutalmente vendedor, crie uma copy completando a ideia que já está montada, seguindo o esqueleto abaixo. E aí eu vou lá e coloco esse esqueleto. E o que eu geralmente faço? Eu vou vir aqui no chat GPT, eu vou exemplificar para você. Eu tenho alguns agentes aqui de copy, mas eu vou colocar no chat aberto para exemplificar como que você pode fazer isso na prática. Então vamos lá. Eu não pensei em nenhum exemplo aqui, mas o que eu faço geralmente é isso daqui, ó. Eu primeiro coloco assim, ó. Complete. Deixa eu copiar e colar aquele prompt, tá aqui, ó. Crio uma copy, completando a ideia que já está montada, seguindo o esqueleto abaixo. Eu vou copiar e colar esse prompt simples aqui. Depois eu venho aqui e coloco a big idea da copy. Depois eu coloco aqui promessa da copy. E big idea e promessa podem, para facilitar para você, você vai ter uma copy tão boa quanto, basta você digitar aqui o que você quer.
ou o que que você vende, ou qual que é o conteúdo central da sua mensagem. Aí depois eu coloco isso daqui, peraí, vou colocar aqui, esqueleto da copy. Essa técnica aqui é uma técnica de delimitadores. Então, quando eu coloco alguma informação entre chaves, entre colchetes, entre parênteses, eu estou usando a técnica de delimitadores. Os delimitadores, eles mostram quando que tem algum conteúdo diferente ou algum conteúdo específico. Então, eu estou especificando aqui para o ChatGPT que o que vai estar entre essa informação é o esqueleto da copy. E é isso que ele precisa completar. Então, vamos lá, esqueleto da copy. Aí aqui eu vou lá e coloco o esqueleto da copy. Deixa eu colocar aqui. Técnica de delimitadores é assim, você tem que delimitar um espaço para a sua informação estar. Então, o esqueleto da copy, eu vou colocar aqui, sei lá, vamos pensar numa copy agora. Digamos que eu quero vender artigos de carros. Então, big idea da copy. Quero vender uma bateria de carros para o público 40 mais. Para o público masculino, 40 mais. Promessa da copy, deixa eu pensar numa promessa boa. Fique 10 anos sem comprar baterias. Encontre-as na loja do José da Esquina. Beleza, um exemplo aqui rápido. E aí eu vou colocar aqui o esqueleto da copy. Então, geralmente no esqueleto da copy, o que eu coloco aqui no esqueleto da copy? Só para ficar um padrão aqui para você na hora que você for escrever. Eu coloco aqui um gancho. Eu coloco um segundo gancho. Eu coloco uma explicação da mensagem central. Aqui eu posso colocar características do produto. Aqui eu posso colocar um CTA. Geralmente é esse o esqueleto que eu sigo aqui, tá? Então, um gancho para venda de baterias, deixa eu pensar no que seria um bom gancho. Eu posso pedir essas informações aqui para o ChatGPT, para a gente não ficar gastando tanto tempo mental. E aí depois você pode ir só melhorando cada parte aqui do texto. Deixa eu pensar num bom gancho aqui para essa promessa. Fique 10 anos sem comprar baterias, encontre-as na loja do José da Esquina. Vamos dizer que eu esteja escrevendo um e-mail. Então, vou colocar aqui first name, que é o código, geralmente, para nomenclatura de nome. Então, quando você tem uma lista de e-mails e você coleta o nome das pessoas, aí geralmente coloca first name ou coloca algum outro código para identificar o primeiro nome das pessoas. Então, beleza, eu coloquei aqui uma copy, eu coloquei algumas informações aqui seguindo nisso. E daí a gente pode ver aqui que esse e-mail, ou essa mensagem que seria disparada para uma base de clientes, por exemplo, tá bem aqui, ó. First name, primeiro nome da pessoa. Há quanto tempo que você não troca a bateria do seu carro? Faz alguns anos, né? Eu sei. O que ninguém te conta é que as baterias que geralmente vendem por aí duram 1, 2 anos e já estragam. E quando você menos espera, seu carro dá pau, você fica no prego e a dor de cabeça começa. Então, cria um gancho batendo nas dores da pessoa, que geralmente sofre com um problema de prego, de falta de bateria, de ter que fazer chupeta no carro. Aí eu segui assim, ó. Quanto você pagaria para ficar pelo menos 10 anos sem problemas na bateria do seu carro? Caro, você pode pensar. Mas não, na verdade, uma bateria de qualidade custa menos de 1/3 do preço que te cobram por aí, porque querem lucrar em cima de você e porque sabem que você precisa comprar uma bateria no desespero, que é outra dor das pessoas que geralmente compram baterias de carro. Agora você pode antecipar um problema que está prestes a acontecer com o seu carro e com sua vida, pagando bem mais barato do que você imagina. E aí eu coloquei esse esqueleto de copy e vou pedir para o ChatGPT completar. Vamos ver o que ele vai dar para a gente aqui. Ele deu uma resposta completa, mas eu quero que ele complete a copy deixando tudo em uma mensagem só. Então eu vou colocar uma outra instrução aqui para ele. Me forneça a mensagem toda junta. E quero um CTA menor. Eu nem vi como é que está a qualidade dessa copy, mas vamos ver o que ele vai me dar aqui. Ele está completando aqui a copy, ele já começou a colocar aqui exatamente o que eu escrevi. Agora a gente vai ver o que ele colocou depois na hora de completar. Aqui, ó. E o melhor de tudo, você encontra essa bateria que dura 10 anos na loja do José da Esquina, aquela mesmo que fica ali na. Ele pediu para colocar aqui o local que fica a loja. O Zé, como a turma chama, é conhecido por uma coisa: não vende porcaria. É só produto testado, aprovado e com garantia de verdade. Não aquela de fachada que some depois de 6 meses. Ele começou vendendo bateria porque cansou de ver um amigo ficando na mão no meio da estrada. Hoje todo mundo que entende minimamente de carro na região já conhece. Quer sossego por 10 anos? Vá no Zé. Estoque é limitado, porque essa bateria não é feita em série igual às descartáveis.
Seu nome? Se você é do tipo que cuida do carro como cuida da família, então não faz sentido ficar se arriscando parado por aí. Garanta a sua com o Zé. E aí ele poderia colocar um CTA para ele clicar no botão, para ele abrir um link ou etc. Então aqui ele deu uma copy razoavelmente boa, não foi uma copy ruim. Dá para melhorar algumas coisas, dá para deixar menos chat GPTzada, dá para deixar um pouco menos genérica. Só que você já conseguiu colocar aqui sua personalidade, conseguiu colocar sua mensagem central e você não precisou ficar se preocupando tanto com o restante daquela copy. Você só colocou algumas informações aqui e o chat GPT já completou para você. E aqui eu não quero que você fique se prendendo na resposta que o chat GPT deu aqui, porque ele pode te dar respostas muito melhores. Ainda mais se você alimentar o chat GPT com mais referências, com textos de exemplos, ou até mesmo com outras copies ou outras coisas que já foram feitas. Isso daqui vale para qualquer coisa. Vale para imagens, vale para coisas que você quer automatizar, vale para tarefas, vale para briefings, vale para praticamente qualquer coisa que você queira fazer. Porque o cerne da questão aqui não está em você usar o ChatGPT para escrever uma cópia ou não, para receber uma mensagem ou não. Está em você aprender essa técnica e você utilizar essa técnica para as demandas que você geralmente tem no seu dia a dia. Então não basta você vir aqui pedir uma copy simples ou dar um comando simples para o ChatGPT e esperar uma resposta primordial. Você precisa entender como que o ChatGPT pensa e depois você extrairá as melhores respostas. Só que você só vai extrair boas respostas se você der bons comandos para ele. E quanto mais contexto e quanto mais informação você conseguir fornecer para a inteligência artificial, seja o ChatGPT, seja qualquer outra, você vai ter um retorno muito maior. E um retorno muito melhor no final das contas. E aí você vai conseguir dar mais velocidade para suas tarefas. Você vai conseguir ter mais qualidade nas suas produções e no final das contas você vai conseguir ser um profissional melhor. Porque o profissional que conseguir dominar a inteligência artificial nos próximos anos, ele vai se destacar muito. Ele vai se destacar muito perante a qualquer outro tipo de profissional. Porque a IA, ela foi feita justamente para ser uma ferramenta de apoio. É igual antigamente, que falavam que as calculadoras iriam substituir os humanos. E não foi necessariamente isso que aconteceu. Na verdade, a calculadora ela funcionou como uma ferramenta de apoio para você, como uma ferramenta que você tem para consultar, como uma ferramenta que você tem ali para te ajudar nas principais demandas do dia a dia. E claro, não substitui o pensamento humano, porque a calculadora, assim como o ChatGPT, eles te dão respostas meio que exatas. E cabe a você ter essa análise crítica. E agora o ChatGPT ele consegue ter essa análise também. Só que você pode ter uma análise muito boa com a ajuda dele. Ele está aqui para ser uma ferramenta para o seu auxílio, não necessariamente como um fazedor de coisas somente. Você precisa entender isso, porque tem uma diferenciação entre você usar tudo que a IA te dá e você usar a IA como apoio. Porque no final das contas vai precisar de um ser humano operando aqui a inteligência artificial, pelo menos por enquanto, tá? E é isso que eu coloquei nesse post que eu fiz para o LinkedIn também. Vale muito mais você dar um bom prompt para a inteligência artificial do que você ficar apenas, sei lá, pedindo coisas vazias. Que nem eu falei aqui, a internet está cheio de textos chat GPTzados, está cheio de textos genéricos, aqueles com emojis, aqueles com travessão. Só que quem conseguir se diferenciar disso e usar a IA e passar despercebido pelas pessoas é quem vai realmente se destacar. É igual no WhatsApp, você sabe quando que um robô está te atendendo. Só que às vezes você é atendido por um robô que se passa por uma pessoa, só que você não sabe diferenciar exatamente. E quem consegue driblar isso é exatamente quem consegue ter mais conexões, é quem consegue ter mais personalidade no que escreve. Eu até coloquei aqui, ó, nessa imagem, o chat GPT não tem personalidade, mas você sim. E é quando você consegue transferir a sua personalidade aqui para o chat GPT, ou quando você consegue transferir o que você quer aqui para a inteligência artificial fazer para você, ela vai te dar respostas muito melhores, respostas bem mais direto ao ponto e de acordo com o que você realmente precisa, de acordo com as suas demandas. E quando você coloca isso daqui à prova, as coisas elas vão sair muito melhores por aí. Eu tenho certeza. Até coloquei aqui no post também, ó. Eu duvido que seu texto não saia minimamente melhor e você ganhe tempo escrevendo suas mensagens. E aí eu coloquei aqui, né, o resultado que eu tive. Fiz isso na semana passada e recebi elogios na minha copy. Mais do que elogios, vendas. E aí, se você quiser me ajuda, você pode me chamar aqui no link da descrição, pode me enviar uma mensagem no direct do LinkedIn ou do Instagram, caso você queira ajuda para vender mais através da internet, ou caso você tenha alguma dúvida sobre esse vídeo também. Ou deixar aqui nos comentários, que eu vou responder quem comentar aqui nesse vídeo também. Então é isso, você precisa ter
a IA como uma ferramenta, como um auxílio na sua rotina. Pelo menos por enquanto, eu não vejo ela substituindo totalmente um copywriter, ou substituindo totalmente uma pessoa. Claro, aquelas pessoas ruins, aquelas pessoas que não sabem operar a inteligência artificial, ou aquelas pessoas que estão começando em algum mercado, essas sim vão ter um pouco mais de dificuldades para se inserir, ou para se destacar, ou para conseguir uma vaga. Só que se você souber operar a inteligência artificial em uma carreira promissora, uma carreira que não vai ser totalmente substituída nos próximos anos, aí as coisas elas vão facilitar para você. E aí cabe a você também ter essa análise crítica e você pode perguntar também para o ChatGPT. Ele pode te ajudar a fazer algumas análises, pode te ajudar a ver o seu futuro como profissional também. É isso que eu já faço, é isso que eu fiz durante algum tempo, e é isso que eu vou continuar fazendo. Porque a inteligência artificial ela vai estar cada vez mais inserida no nosso meio. Ela não vai ser uma coisa passageira, não é só mais um hype, como algumas pessoas gostam de dizer por aí. Você já usa IA praticamente todos os dias e não sabe. O próprio algoritmo do Instagram, o algoritmo do LinkedIn, o algoritmo do YouTube, eles funcionam praticamente como se fosse uma inteligência artificial, que está lendo os seus dados, está vendo os seus interesses e está distribuindo posts para você, distribuindo conteúdos para você ficar cada vez mais imerso por aqui. É isso que você precisa ter em mente. Você precisa usar o ChatGPT como um operador, como um auxiliar, como um estagiário de elite, e não como o seu chefe, tá? Se você tiver esse pensamento, vai ser muito melhor. É como eu falei, aqui no ChatGPT você consegue não só pedir para ele escrever uma copy para você, ou para ele completar essa copy que você já escreveu com esse briefing mínimo aqui, mas você também pode fornecer outras informações. Então, digamos que eu quisesse escrever esse post de LinkedIn aqui. Eu poderia colocar só Abigail. Então, deixa eu abrir um novo chat aqui. Eu poderia colocar só Abigail aqui, ou no caso que está a ideia completa. E eu poderia colocar um texto de referência. Texto de referência. E aí eu colocaria aqui o texto, blá blá blá, texto de referência. Eu recomendo que você utilize essa técnica de delimitadores, porque a resposta ela vem mais clara. Quanto mais recursos você der para o ChatGPT pensar, para sua resposta vir cada vez mais clara, melhor vai ser para você. Eu poderia colocar aqui, ó, siga o texto de referência para criar o conteúdo sobre. E aí eu poderia colocar aqui um assunto em específico, tá? É isso que você tem que ter em mente. Eu espero que esse vídeo tenha ficado claro para você, que você passe a usar o ChatGPT como um estagiário de elite e não somente como mais um fazedor de coisas soltas por aí. Que você use a IA da forma certa a partir de agora. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima.